helping her mother changing the furniture, you know, all the things, because she went to São Paulo capital, okay? And she won't have conditions to watch the class today, okay? Helping her mother changing. Sorry, class. I have to close the microphone. I'm just looking for my books and then I open the camera, okay? Okay, no problem. Bruna, almost ready too? Yes, teacher, I'm here. Okay, sorry. You. Class, I'm gonna... Teacher, I didn't listen what you said because my internet's not very good. Teacher? Yes. Yes, now is it working now? Can you listen to me? Bruna, yes? Teacher, I can barely listen to you. Okay, wow. Your internet sometimes a problem, né, Vitória? Yes. Hello, Raquel. Okay, no problem. But I think it will work, Hi. okay? Teacher, I'm gonna change the internet, okay? Okay, no problem, okay? The Wi-Fi in this case. Yes, that's okay. Okay, class, now I sent the link to Isadora's mother, and then we are gonna start our class today. I just forgot one notebook, only a minute, please. Class, I'd like to talk to you about a very important class that we are gonna have this Thursday night, okay? Pay attention now, please listen to me because it's very important, okay? Do you remember that I said that we were going to have conversation classes? Do you remember this? Yes? Okay, I will talk. I just wait for Victoria comes. While this, I will open the book we are gonna use today. Today, we are gonna... Teacher, I'm already here. I'm just... como que é? Deixa eu ver. Organizing your things. É isso. Eu tava até pensando como que é. Okay, no problem. Yes, I will say in Portuguese because sometimes we express better our thoughts in our own language, you know? Vocês lembram que a teacher falou que a gente ia ter aulas de conversação e quem quisesse assistir poderia assistir? Lembra disso que eu comentei com vocês? Pois é. Yes. Antes da gente... Raquel tá aqui, né? Raquel, Vitória, Isadora não. Andy Luiz e Arthur não. Then, this Thursday, tá? Essa quinta-feira à noite, às 20h30, eu sei que é um horário um pouquinho mais tarde, mas também não é tanto assim, né? Às vezes a gente fica assistindo filme, fica no Instagram, até a tarde da noite, né? Então, a teacher tá fazendo essa aula, porque é uma técnica que a teacher, dos muitos cursos que eu fiz, é uma técnica que eu aprendi nessas férias, tá? Ele pode ser aplicado desde o nível básico até o nível avançado, que é algo que vai ajudar. Então, antes de eu começar a dar aula de conversação propriamente dita, eu vou dar esse curso, né? Talvez eu faça pelo YouTube, pelo Instagram, mas vou estar abrindo para algumas pessoas também, que não são, assim, nossos alunos, né? Mas, na realidade, estou fazendo especialmente por causa dos alunos, né? Obviamente, tá bom? Então, assim, vai ser muito legal, anota na agenda de vocês, quinta-feira às 20h30, tá? Na verdade, acho que eu vou fazer mais que uma aula, que dessa semana vai ser às 20h30. Depois, as outras, eu comunico aí para a gente ver como que a gente vai fazer, tá bom? Então, olha só, hoje a gente vai dar uma olhadinha, depois a gente vai continuar aquele material, né, o livro que vocês já têm, tá? Mas hoje a gente vai estar olhando um pouquinho o Callan Method,
tá bom? Possivelmente o grammar a gente não vai usar esse semestre, tá? A gente não conseguiu terminar, né? Os outros semestres foi um nível bem grande. Teacher, Yes. não é pra gente ter o Color Method, né? A teacher vai usar agora o Column Method, tá? Mas é pra gente ter? Não necessariamente. É só para conversation, só para a gente usar aqui. E eu acho que essa daqui vocês já têm até, eu acho, o módulo digital. Não precisa imprimir, tá? É mais para a gente, porque o Column Method é a conversação, né? Aqui, como a nossa aula está sendo online, eu divido a tela com vocês, mas quando é presencial, por exemplo, quando eu faço com a Renata, com o Felipe, que vem presencial, por exemplo, e os dois, eu faço, eu nem mostro tela, nada, eu só fico conversando ali sobre o assunto e eles vão repetindo, entendeu? Então, assim, o início dessa lição, dessa nova lição, tem algumas pronúncias que são muito importantes, tá? Para o nosso desenvolvimento aí no inglês. E ao invés de eu falar com vocês a primeira vez, a gente vai ouvir só o comecinho, tá? Então, presta bastante atenção nessa parte, tá bom? Vamos nos concentrar aqui. Teacher, posso falar uma coisa em português? Só um pouquinho. Podemos ouvir essa parte, Vitória? Do we generally Yes. use contractions in spoken or written English? We generally use contractions in spoken English. Do you think it's easier to understand written English or spoken English? I think it's easier to understand spoken English. Book will, book'll. Tomorrow will, Abbreviation. Tomorrow. Light will, light'll. Lighto. Mr. Smith will, Mr. Smith'll. Who will, who'll. What will, what'll. What's the contraction? Okay, class. Just until here, okay? Vitória, you can say, is it about Luiz Arthur is coming? Primeiro, teacher. ele acabou de chegar. Segundo, teacher, como o celular tanto ele não tá muito carregado, tanto que ele acaba muito rápido a bateria, ele tem que ficar no fio, tem que ficar no carregador e não tem uma posição boa para ele ficar em pé. Tipo, com a câmera aberta, sabe? Então, tipo, se eu abrir, vai ficar mostrando, tipo, o teto, teacher. Assim, ó. Aí fica meio difícil pra eu abrir. O que você quis? Desculpa, Vitória. A Porque teacher não entendeu. eu não consigo apoiar meu celular. Não tem problema, pode deixar fechada a câmera, não tem problema, bom. tá? Pode Tá ficar bom. tranquila. É sobre isso, né, que você estava falando, né? Sim, Tentando era me sobre explicar? isso. Era. Okay, don't worry, okay? Class, let's repeat with me lesson 49. Spoken, written. Então, spoken é falado, né? E written, escrito. Tá certo? Again, spoken, written. Ok? Bruna, do we generally use contractions in spoken or written English? Será que essa contração que a gente viu ali embaixo, daqui a pouco a gente vai ver de novo, a gente usa no inglês escrito mais ou mais no inglês falado? Inglês, ó, no inglês falado. We generally use contractions in spoken English. Ok. Rachel, do you think it's easier to understand written English or spoken English, in your opinion? I think it's easier to understand written English. Ok. Written. Então, to write, passado wrote, e o participio é written. Ok? Written. Yes, let's repeat with me, class, everybody. Book will. Tomorrow will. Tomorrow. Light will. Light'll. Mr. Smith will. Mr. Smith'll. Who will? Who. What will? What'll. Okay? Here we have again the contractions, okay? And sometimes, class, even in spoken English, sometimes we don't use spoken
contractions. For example, pencil wheel. Pencil, no, we don't have conditions to say, okay, pencil wheel, no. It doesn't exist, you know? In some situations, we don't use it, okay? Victoria, do we always use contractions in English? No, we don't always use contractions in English. Luis Arthur, when don't we use contractions? We don't use contractions when they are difficult to pronounce. Very good. Bruna, do you think tomorrow be a cloudy day? No, I don't think tomorrow will be a cloudy day. I think it will be sunny. Okay. Lesson class is the same thing of class in British English. Okay, Raquel? Tá bom? Raquel, will that picture be hanging on the wall next lesson? Yes, the picture will be hanging on the wall at next lesson. Very good. Victoria, will the door be the same color next week as it is this week? Yes, the door will be the same color that next week as it is this week. Okay. Luis Arthur, do you remember the draw about Mr. Brown, that picture we use with this method? Do you remember? Yes. Okay. Will Mr. Brown be here next lesson? You can Yes. say your opinion. No, Mr. Brown won't be here next lesson. Okay. Bruna, let's say spell, okay? How do you spell your name? I spell Open my name B-R-U-N-A. Very good. Now, class, let's repeat with me. Communicate easily. Do you prefer to communicate with your friends by phoning or texting? Rachel, do you prefer by phoning or by texting? It depends on the friend. I prefer to communicate with my friend by phoning. Phoning? Okay, very good. Do you think it's easier to communicate in spoken or written English, Victoria? I think it's easier to communicate in. Well, teacher, it also depends because sometimes. But in general, what do you think? I don't know. Sometimes it's spoken. It depends on the text, on the situation. Yes. Okay, very good. Também depende, tipo, da minha... Tipo assim, se eu tô com preguiça de escrever, sabe? Yes, okay. Luis Arthur, can you communicate very complicated ideas easily in English? No, I can't communicate very complicated ideas easily in English. Yeah, sometimes there are some words that we don't understand, even in Portuguese. Do you agree with me? Like the doctor vocabulary, you know that we don't understand a lot. Okay, like my husband is an engineer. His specialization is in structure. How buildings and bridges can't fall down, and how he's able to do it. It becomes true. Okay, I don't know this vocabulary, and some years ago I had to translate from Portuguese to English for him. Oh, I was crazy about that because I'm a translator too. But I don't like to be a translator. I prefer teaching English. I think it's so boring to be on the computer all day long, okay? I don't like it. It's not for me. Everybody has a different gift, you know?
A talent, a different talent, okay? Now we have the verb hadn't. The negative of had is hadn't, okay? Bruna, what's the negative of had? The negative of had is hadn't. Class, these forms, we can use have in the present, past, and present perfect, ok? Não posso colocar o have com qualquer situação, não. Só se você colocar have you got, ou usar o present perfect, tá? Do contrário, você vai usar essa estrutura aqui, ó, tá? Let's repeat with me. Do you have a pen? Have you got a pen? This is in the present, okay, class? In the past tense, it is the same. We can say, did you have a pen? Had you got a pen? Okay, let's pay attention here. Let's let the cell phone alone, all the things. TikTok, Instagram, alone, okay? Just pay attention in our classes, okay? Now let's continue. Rachel, what are the common ways of asking a question with the verb to have? I think it's about present time, okay? Present time. Yes. The common ways of asking. The common ways of asking a question with the verb to have are, do you have a pen and have you got a pen? Very good. Victoria, what are the common ways for the past tense? The common ways for the past tense are, did you have a pen? Had you got a pen? Okay, very good. Luis Arthur, which is the most common way of asking a question with the verb have in the past? The most common way of asking a question with the verb have in the past is, did you have? Okay, very good. Bruna, did you have your book with you last lesson, last class? Yes, I had my book with me last lesson. Very good. Rachel, did I have a hat on my head last lesson, last class? You did. No, you didn't have a hat on your head last lesson. Yes, it would be funny. Victoria, had I got any money in my hand last class, last lesson? No, you hadn't got any money in your hand last lesson. Okay. Luis Arthur, did I have my feet on the table last lesson? No, you didn't have your feet on the table last lesson. Very good. Class, we have two similar words here. Oh, okay? And how to pronounce, okay? This is practically the same thing, okay? Practice, practice. Oh, practice, practice. It's almost the same. Ó, tenta fazer o som de S e o som de C, tá? Mas é praticamente a mesma coisa, né? Só muda mais a escrita e o sentido. Vamos lá. Practice, practice. Sport. Ok? Bruna, did you practice your English after you left school yesterday? Yes, I practiced my English after I left school yesterday. Okay, Raquel, is it easier to become good at a sport if you get lots of practice? Yes, it's easier to become good at a sport if you get lots of practice. Very good. Victoria, what's the difference? Oh, now we are going to see the difference, okay? Between the noun practice, é o substantivo, and the verb practice, e o verbo é with S, okay? Okay. The difference between the noun practice and the verb practice is that we spell the noun with a C and we spell the verb with an S. Very good. Today you are going to have again would like, okay? You can't forget would like, never, okay? Luis Arthur, what's a polite way of communicating that you want something? A polite way of communicating that you want something is to say, I would like.
Very good. Bruna, give me an example, please. It can be these examples or other examples that you want to say, okay? I would like a cup of tea. I would like to watch that TV program. Okay. Raquel, what can we say when we offer something to somebody? When we offer something to somebody, we can say, would you like? Yes. Vitória, give me an example. It can be this example or other examples you have in mind, okay? Okay. Would you like a slice of pizza? Okay. Would you like to come to my house and play? Okay, very good. That's okay. Now we're gonna check 2 new words, okay? Visit and Australia. Visit Australia, okay? Luis Arthur, can we learn a lot by visiting different countries? Yes, we can learn a lot by visiting different countries. Countries. Olha, todo mundo erra a pronúncia dessa palavra. Eu até fiz um Reels falando de 2 palavras que todo brasileiro pronuncia errado. Alguém chegou a ver? Bombou essa postagem minha. Qual palavra, pizza? É country, que todo mundo fala country, não é? Country, vocês já viram? Ah, que música! Ele gosta de cantar música country, não é country que a gente ouve por aí? Mas no inglês é country, não existe country. Country. E outra palavra é, tô construindo uma casa nova e vai ter um closet. Vocês já não ouviram? A pessoa fala, vai ter um closet na minha casa, ou tem um closet na minha casa. Já ouviram essa pronúncia, closet? Não existe no inglês closet. Nesse sentido, né? Closet é fechado, se escreve diferente. Agora, para guarda-roupa, né? É closet. Closet, com T no final. Não existe closet. Tá bom? O pessoal gostou muito. Se vocês lembrarem de outras palavras que o brasileiro pronuncia errado, mais uma que o brasileiro pronuncia errado. Vou mandar um direct no Instagram. Não é? Direct? Não existe direct no inglês, é direct. Tá? No Brasil, tudo bem falar isso, mas se um dia você for para fora, falar com um nativo, você sabe que você tem que falar direct. Tá? E aqui no Brasil, eu já fixou tanto na minha cabeça isso, né? Porque eu andei pesquisando as palavras que o pessoal erra, pesquisando mesmo, que às vezes eu falo direct e ninguém entende o que eu tô falando. Eu acho que pensar, essa mulher tá doida, tá falando pronúncia aí. É professora de inglês, tá falando essa pronúncia, né? Mal sabe que no inglês é assim mesmo. Então, aqui é countries, tá? Bruna, did you visit any places last month? It was in January. If I remember, it will be easier, but I don't remember what I did last month. I'm kidding. I thought I saw you on the farm, maybe. Yes? In January? What is January? No, wait. January. Oh, sorry. I thought we were in March. Oh my God, sorry. Okay. In January, yes, I visited some new places in January last month. Okay. Raquel, would you like to visit Australia in the future? Open the microphone, please. Yes, I would like to visit Australia in the future. Yes, very good. Now we have 2 similar words, use. Tá vendo, Conseguiram ver a pronúncia? Essa tem som de Z e essa tem som de S. Mas é igual. Use. Tá? Som de S, tá bom? Parece que você tá querendo saber a sílaba tônica. Ok. Who said this last one? Was Raquel? Yes, né? Vitória. What's the difference between use and use?
The difference between use and use is that we use in the that use is the verb, whereas whereas Yes, use isn't the noun. is the noun, okay? Luiz Arthur, what's the use of a pen? The use of a pen is for writing. Is for writing. Very good. Bruna, what's the use in study languages? The use in studying language is to make it possible for us to speak to people from other countries. Very good, congratulations. Gente, vocês não têm a ideia. You have no idea how many possibilities, how many plans you can have for your future because you know how to speak English, okay? You can travel. If you need to travel alone, it's able for you because you can speak English. You will have in the future better jobs, okay? Than people that don't speak English, okay? According the time goes and goes, it's getting harder and harder to get better jobs, okay? If you don't speak English, okay? Did you know that in Brazil, only 1% of people is fluent in English? Only Really? 1%. 5% know how to communicate, you know? They how to communicate. Se virar, né? Or as we say in Portuguese. But only 1% can speak English wherever he goes, understand all the movies in English without subtitles, you know? Yes. Ok? Sintam-se privilegiados, viu? Sei que às vezes, nem sempre, né? Apesar de que vocês são os melhores, the best ones, nem sempre a gente tá com aquela vontade, às vezes a gente tá cansada, é normal, tá, gente? Até a teacher, às vezes, não tá com aquele ânimo pra fazer tudo o tempo todo, né? Tem dias que a gente tá animado, mas vale a pena, tá, gente? Vocês continuarem estudando inglês. E inglês, não é, Raquel? Inglês é para estudar a vida inteira. A Raquel sabe disso, né? Sim. Raquel já foi para fora do Brasil, já estudou fora, né? Quanto tempo você ficou estudando fora, Raquel? How long time? 6 months. 6 months. 6 months. Ok. Foi intercâmbio? Intercâmbio, aham. Yes. Okay? Now we're gonna listen this lesson. Again, pay attention, please. Let the cell phone alone. Concentrate, okay? Because we always have to improve our pronunciation, okay? Why some people don't get to communicate in English? There are some people that study English in Brazil and then when they go abroad, they don't understand anything. Do you know where is the problem? Because they don't communicate. Yes. Por que a pessoa às vezes estuda inglês no Brasil, vai assistir um filme e não entende nada, vai para fora e não entende nada? Por quê? Primeiro, ela só fica com as aulas, né? Só com aquela aulinha lá e não vê mais nada em inglês. E além disso, ela nunca é exposta a situações. Então, assim, por exemplo, vocês estão ouvindo isso aqui, ó, treinando, vocês assistem filmes, né? A gente faz a nossa aula. Então, é muito importante a gente ouvir. Às vezes a gente só quer falar, achar que o importante é só falar, mas é importante, na verdade, o mais importante do que falar é entender o que você está ouvindo. Tá? Isso é muito verdade. Quando eu fui no intercâmbio, eu só ia fazer aula com você, lembra? Sim. Eu fazia aula básica, né? Eu tava no básico. Sim. E aí eu só sabia um pouquinho. Aí eu fui pro intercâmbio. Aí em uma semana eu aprendi muito mais, porque eu precisava falar para comer. Exatamente. Você foi exposta a situações reais que você tinha que se virar. Sim, e a prepa, né? Não sei como fala prepa. E a prepa era... Preceptora, né? Preceptora, é. Ela falava com um sotaque muito difícil. Nossa. E não respirava para falar, entendeu? Ah,
Ó, aqui tá, eu não sei como que eles falavam lá, né? Pode ser governess, preceptress, mistress, mistress. Ok, yes. Then you have to. Eu vou falar muito sobre isso na aula de quinta-feira, tá? Sobre como uma técnica para vocês. Até eu vou aplicar, gente. Até eu que sou fluente no inglês vou aplicar essa técnica comigo. Para quê? Eu não aprendi inglês quando eu era, tipo, criancinha, a primeira língua que eu aprendi. Então, sempre a gente tem a tendência de ter um sotaquezinho. E essa técnica que eu vou ensinar, eu também vou fazer. Para quê? Para aperfeiçoar a pronúncia, to improve the pronunciation. Vai ser muito legal, tá? Podem convidar também, se alguém da família quiser aprender inglês. Pode convidar todo mundo, tá bom? A mãe da Raquel, né, que esqueceu, falou que esqueceu inglês. Vou falar para ela. Que nem ela esquece de tocar piano. Então. E fica com o dedo enferrujado. Eu tô assim, tô nesse nível do dedo enferrujado do piano. E agora eu comecei a fazer, tipo, perguntas questões, né, para o Fundamental 2 e para o ensino médio. Em inglês, aí eu tô montando umas perguntas em inglês. Legal, Raquel. Faz parte da faculdade ou não? Horas práticas. Que legal, Raquel. Isso aí, é isso aí mesmo. Now, class, let's listen. Just read, okay? Just read and listen, okay? Please pay attention now. Of book will. Lesson 49. Spoken. Written. Do we generally use contractions in spoken or written English? We generally use contractions in spoken English. Do you think it's easier to understand written English or spoken English? I think it's easier to understand spoken English. Book will. Bookle. Tomorrow will. Tomorrow. Light will. Light'll. Mr. Smith will. Mr. Smith'll. Who will. Who'll. What will. What'll. What's the contraction of book will? The contraction of book will is bookle. Tomorrow will. Tomorrow. The light will. The light'll. The door will. The door'll. Who will. Who'll. What will. What'll. Do we always use contractions in English? No, we don't always use contractions in English. When don't we use contractions? We don't use contractions when they are difficult to pronounce. Do you think tomorrow will be a cloudy day? Yes, I think tomorrow will be a cloudy day. Will that picture be hanging on the wall next lesson? Yes, that picture will be hanging on the wall next lesson. Will the door be the same colour next week as it is this week? Yes, the door will be the same colour next week as it is this week. Will Mr. Brown be here next lesson? Yes, Mr. Brown will be here next lesson. Communicate. Easily. Do you prefer to communicate with your friends by phoning or texting? I prefer to communicate with my friends by phoning. Do you think it's easier to communicate in spoken or written English? I think it's easier to communicate in spoken English. Can you communicate very complicated ideas easily in English? No, I can't communicate very complicated ideas easily in English. Hadn't. What's the negative of had? The negative of had is hadn't. Different forms of have. Do you have a pen? Have you got a pen? Did you have a pen? Had you got a pen? What are the common ways of asking a question with the verb to have? The common ways of asking a question with the verb to have are, do you have a pen? And have you got a pen? What are the common ways for the past tense? The common ways for the past tense are, did you have a pen? And had you got a pen?
Which is the most common way of asking a question with the verb have in the past? The most common way of asking a question with the verb have in the past is, did you have? Did you have your book with you last lesson? Yes, I had my book with me last lesson. Did I have a hat on my head last lesson? No, you didn't have a hat on your head last lesson. Had I got any money in my hand last lesson? No, you hadn't got any money in your hand last lesson. Did I have my feet on the table last lesson? No, you didn't have your feet on the table last lesson. Practice. Practice. Sport. Spell. Did you practice your English after you left school yesterday? Yes, I practiced my English after I left school yesterday. Is it easier to become good at a sport if you get lots of practice? Yes, it's easier to become good at a sport if you get lots of practice. What's the difference between the noun practice and the verb practice? The difference between the noun practice and the verb practice is that we spell the noun with a C and we spell the verb with an S. Would like. What's a polite way of communicating that you want something? A polite way of communicating that you want something is to say, I would like. Give me an example, please. I would like a cup of tea. I would like to watch that TV program. What can we say when we offer something to somebody? When we offer something to somebody, we can say, would you like? Give me an example, please. Would you like a cup of tea? Would you like to go to the cinema? Visit. Australia. Can we learn a lot by visiting different countries? Yes, we can learn a lot by visiting different countries. Did you visit any new places last month? Yes, I visited some new places last month. Would you like to visit Australia in the future? Yes, I would like to visit Australia in the future. Use. Use. What's the difference between use and use? The difference between use and use is that use is the verb, whereas use is the noun. What's the use of a pen? The use of a pen is for writing. What's the use in studying languages? The use in studying languages is to make it possible for us to speak to people from other countries. Very good, class. That's all. The first part of our class, okay? And now I'm gonna check the study plan. Do you remember that every Thursday you have something to do? Yes. Okay. We are gonna remember the things we didn't do about these questions, okay? We're gonna have the first question is, do you have a favorite TV show? Do you have a favorite TV show? Tá? Então, a teacher vai colocar nos stores agora. Será que vocês... Só quem tá no celular, né? Mas acho que mesmo quem tá no celular é só minimizar a tela. Então, a teacher vai colocar assim... Do you have a favorite TV show? Alguma coisa ali. Daí vocês vão colocar I like. Teacher? Vai colocar foto. Então, a teacher vai colocar no Instagram agora. Tipo nos stories? É, nos stores. Ah, nos tá. stores, tá? Tipo, falando assim, vamos fazer uma brincadeira, tipo que a gente fez na semana passada, lembra? Só que ao invés de fazer na quinta, a gente vai fazer hoje, tá? Para não acumular muita gente, assim, ao mesmo tempo, e daí fica meio atropelado, tá? Então, eu vou fazer com vocês na terça, aí o study plan, que vocês fariam isso, vocês fazem na quinta, tá bom? A gente já vai fazer essa parte da homework aqui. Tem uma outra partezinha também, que é o do workbook, mas a gente faz daqui a pouco, tá bom? Então, eu vou colocar agora e vão pensando aí sobre essa pergunta, como que vocês vão responder, tá? De repente, vocês podem dar um print, tá? Vocês sabem como que vocês dão um print? Vocês vão lá no Google Tradutor. Não precisa dar print, tem uma outra forma mais fácil.
Por exemplo, One Direction, né? Eu sei que alguns gostam aqui. One Direction. Ó, daí eu vou no Google Tradutor e coloco as imagens, tá certo? Como que eu faço? Tá dando para vocês verem meu celular? Como que eu faço para em precisar da print? Ó, eu aperto, eu clico na imagem, eu aperto assim, ó. Quando eu aperto, eita, ó, aparece assim, fazer download da imagem embaixo um pouquinho, tá vendo, ó? Fazer download da imagem. Aí eu clico e ele fica já salvo nas minhas fotos, tá? Então, a pergunta vai ser, deixa eu abrir aqui o study plan. Da primeira semana que a gente não fez, ó. Do you have a favorite TV show? Tipo, my favorite TV show is tal, tal e tal, tal. Ou pode escolher só um. Vão pensando aí o que vocês vão colocar, enquanto eu faço aqui rapidinho a publicação, tá bom? Just a minute, please. Ok. Teacher, Yes. quando tá na reunião, tipo, para fazer esse tipo de coisa, o celular fica muito travado. Se for fazer durante a aula, eu posso sair rapidinho fazer e depois voltar? Pode, deixa só a teacher lançar primeiro, Tá. eu aviso Sim, você, sem problemas. tá? Vai pensando o que você vai fazer. Eu acho que eu vou fazer um negócio aqui bem legal, gente. Às vezes não fica tão parecido quanto eu gostaria, mas tem um aplicativo que muda o rosto da gente. É tipo assim, você está assistindo um filme, né? Aí, tipo, aparece o filme com o meu rosto, a personagem que eu quero, sabe? Com os detalhes do meu rosto. Então, eu vou lançar assim, what's your favorite TV show? A pergunta. Aí vocês vão me responder ali, tá? Ou, de repente, me marcar. Pode fazer um post e me marcar. Acho que é melhor, né? Um post me marcar, porque daí vocês podem colocar foto, né? O que vocês acham? Tipo, fazer, tipo, pegar um negócio da internet e colocar nos stories e aí te marcar? Isso, sobre o Sim. favorite TV show. Tá bom. My favorite TV show is... Entendeu? Eu vou fazer assim, pode ser, teacher? Yes. Nossa, eu nem sei que filme é esse aqui. Tomara que não seja nada feio. Aqui não parece que é. É um filme, a filme for teens. What's the name, teacher? Não aparece o nome, eu vou colocar aqui uma parte Tá. que vocês reconhecem no What's. Aí, question. Aqui, achei. What's your favorite TV show? Aí vocês vão dizer my favorite TV show, tá? Eu vou compartilhar aqui. Daí vocês vejam se vocês reconhecem ali nos stories que filme é esse, porque eu não sei. Mas é um filme, parece que de adolescente. Deixa eu ver aqui. I hope this is a good film. Ainda está compartilhando. Peraí, a hora que carregar eu aviso vocês. Pronto, carregou. Quem quiser entrar e olhar, para ver se vocês reconhecem, tá? Aí vocês me falam, por favor. Please, if it's a good move or not. Ok? Vitória, if you need to go out a little bit, okay? But we have another thing to do before finishing our class, okay? Ok, teacher. Where did you post it? On stores. My stores, Bruna. Okay. Mas é que tem outros antes, tá? Okay. De hoje. Não sei se você já tinha. Aí você pode ir pulando.
Very good. Raquel answered on Instagram. I already shared your answer. Did you finish, class? Gente, eu coloquei um vídeo de um gago, um professor gago ensinando inglês, vocês viram? Meu pai nos stores. Gente, você chora de rir, coitado. Com certeza é uma brincadeira, né? Por isso que eu postei.
Quando vocês vão concluindo aí, a teacher vai só abrir aqui a tarefinha que vai ser para a próxima aula, tá bom? Class, I think our time is almost over, tá? A teacher vai pedir para vocês terminarem do Instagram assim que concluir a aula, tá? Que eu preciso explicar a homework aqui para vocês, a outra, tá? Acho que só a Raquel deu tempo de fazer, tá? Então, o que vocês vão fazer, ó? Depois eu vou colocar no grupo, tá? Página 4 e 5, é bem fácil, tá? De fazer. Ó, exercise 1. Complete the sentence below using the word What are the pages? Workbook. No teu livro, a teacher imprimiu um outro, colocou tudo junto para facilitar. Mas mais para o final, tem uma outra página que está impressa em foto, papel foto, tem essa capa aqui, ó. Do meio para o final do livro. Ok? Então, aqui, ó. Intermediate, Unit 2, Exercise 1. Complete the sentence below using the workbank. Então, vocês vão pegar essas palavrinhas aqui, tá? E vão encaixar nesse diálogo. Between Jen and waitress. Tá? É o diálogo que vocês já conhecem de restaurante, né? Ok? É esse diálogo aí, tá bom? Aí o number 2. Página, page 4 yet. Exercise 2. Using quantifiers, mark the option that completes the following sentence correctly. Tá? Então, assim, você vai completar com both, com either or neither. Lembrando que, se quiser até anotar no livro, both é os dois. As duas opções. Both. Both of them went to the beach. Which do you prefer? Pizza or croissant? I prefer both of them. Entendeu? São os dois. Either significa um dos dois. Um dos dois. Just one of them. And neither, none of them. Nenhum dos dois. Tá? Então, both, os dois. Either, um dos dois. And neither, nenhum dos dois. Ok? Então, aqui, ó. Qual deles você completaria? Both, either or neither. Ok? Entenderam? Vocês vão completar. Aqui continua o mesmo exercício. And exercise 3. Using modal verbs, pay attention to the observation under the sentence and decide which modal verb to use. Don't, have, to, must, might be, can't, should, or have to. Tá? Então, aqui, you, você tem que ver a ideia que está em parênteses, the idea in parentheses. Ó, only the staff can get in this room. Só o staff, né? A gente fala staff também em português, né? Staff, a gente fala em português. É só o staff pode ficar nessa sala, né?
Então, aí, you getting there. O que seria, né? Can't. Yes. He called me and said he was going home. Ele me ligou e disse que ele estava indo para casa. He be on his way home. Daí escolhe uma dessas aqui completa. Tá bom? Just this. Just paid 4 and 5. E o study plan de hoje, vocês vão fazer de amanhã e de amanhã vai fazer na quinta. Tá bom? Tá certo? Eita, a Bruna caiu, todo mundo caiu. Raquel, tá tudo certo para você? Deu para entender a homework? Yes. Ok, vai fazer o study plan, que a teacher postar ali no grupo, só um, e essa homework aí, tá bom? E do Instagram, você já fez, né? Ok? Pode ir se você quiser. Vou ver se os outros vão entrar de novo aqui. Não sei se a internet deles caiu, mas você pode ir.